Saudações, eu sou o William Moraes e o vídeo de hoje vai ser longo também. Antes, porém, eu gostaria de dar alguns recadinhos. E o primeiro recado tem a ver com essa questão do tamanho dos vídeos, porque algumas pessoas estão reclamando que eu falo muito ou que eu abro muito parênteses e algumas outras pessoas adoram isso, na verdade, e queriam que eu falasse até mais. Então, eu não quero nem agradar a maioria. A proposta inicial desse canal, se vocês olharem lá no vídeo de aviso número 1, ou aviso importante 1, alguma coisa assim, introdução, eu falo sobre eu falar aqui os meus relatos, as minhas experiências e falar sobre o que eu aprendi com elas. E não apenas, eu acho muito importante para quem está analisando de fato o que eu estou falando, que tenha essa minha visão do que eu estou relatando para até poder levar em mais ou menos consideração. Ou seja, o sujeito, no caso eu, tem que ser levado em consideração. E como eu enxergo tudo isso, como eu analiso tudo isso, também é uma dica de como as pessoas podem se analisar quando elas tiverem experiências, caso elas tenham essas experiências, né? Então, isso tudo para mim é importante e eu entendo perfeitamente que eu não vou agradar todo mundo. Isso é fato. Eu só posso ser honesto no que eu posso oferecer. E é isso que eu estou fazendo aqui. E é assim que vai continuar sendo, sem querer confrontar ninguém. Eu entendo que hoje em dia está todo mundo querendo as coisas muito para mim, faz isso para mim, eu quero assim. E poxa, tem vídeo meu com 20 mil pessoas assistindo, são 20 mil maneiras que eu deveria fazer para fazer exatamente como a pessoa queria, isso é impossível. Simples assim, eu já estou tentando ajudar o máximo possível, por exemplo, em vídeos de perguntas e respostas, eu estou colocando no primeiro comentário fixado, porque eu acho que ele aparece mais do que a descrição do vídeo, eu acho que as pessoas assistem no celular, né? E aí não acham ali a setinha para abrir. Então, eu estou colocando no primeiro comentário porque eu acho que ele aparece mais fácil. O tempo que cada pergunta é feita, em qual momento, e não sei se vocês repararam, eu reparei isso hoje e achei fantástico. O tempo que eu coloco lá, se você clicar, você já muda o vídeo para aquele tempo. Basta clicar no númerozinho azul ali, se está lá aos 6 minutos, eu estou falando de transição planetária, por exemplo, basta você clicar e pronto, o vídeo já pula para lá. Assim você escolhe o que você quer ouvir. No relato aqui não tem muito como eu fazer isso. Depois eu vou até olhar se tem como eu colocar alguma coisa ou outra sobre o tema abordado, mas eu acho que aqui não. Acho que aqui é diferente, tem que ser realmente o relato inteiro, e aí acompanha quem quiser, porque a minha leitura está sendo feita no meio. Vocês vão ver que eu vou ler o relato aqui e vou comentar com vocês. Vou fazer vários comentários, não dá para ficar marcando, aqui é meu comentário, aqui é relato, aqui é meu comentário, aqui é relato, isso é impossível. Nada é impossível, mas é muito difícil e não tenho equipe para isso, me desculpem. Outro aviso importante, segundo, eu estava respondendo os comentários, na semana passada até, inclusive, e aí, daquele vídeo que eu fiz, relato 3, se eu não me engano, Atravessando a Galáxia, eu falo sobre religiões, sobre Jesus, e uma senhora me respondeu, toda amável, dizendo que é evangélica, mas que tem a cabeça muito aberta, que adorou o que eu estou fazendo, que adora o que eu estou fazendo, que viveu muitas experiências, e me perguntou se eu tinha interesse em saber as experiências dela e para onde ela podia mandar. Eu escrevi meu e-mail, respondi, e vi que eu escrevi meu e-mail errado, eu não escrevi Gmail, eu escrevi Gmail, ou Gamil, alguma coisa assim. E aí eu fui arrumar e apaguei, só que eu apaguei o comentário dela. E não tem como eu restaurar o comentário onde eu apago, porque na verdade eu aprendi o lugar de acessar comentários que é separado, é uma página separada onde eu acesso só os comentários. E aí fica muito fácil de eu ir direto nos que eu não li, porque senão eu teria que ficar rolando barra, né, de cada vídeo para saber o que eu respondi ou não, porque as notificações não são completas, não chega de todo mundo. Então eu tenho acesso a uma página na qual eu entro e estão lá os
comentários que eu não respondi. Apaguei o comentário dela, sem saber o nome. Então, minha senhora, se você está me escutando, eu acho que até existe pouca chance de você estar. Quer dizer, não, se você está, você está, mas enfim. Eu queria deixar claro que foi muito sem querer, eu realmente não fiz com má intenção, não foi grosseria da minha parte, me desculpe, quase fiz um vídeo só para isso, mas falei, assim que eu gravar, eu falo, e eu gravei para postar na quarta e esqueci, então tá aqui. Comente novamente que a gente conversa, tá bom? Abraços. Terceiro recado, algumas pessoas estão perguntando se eu não vou montar um grupo, sei lá, de WhatsApp, Zoom, conversar, Telegram e manter essas conversas. Bom, eu estou fazendo do YouTube uma rede social. Para quem percebeu, eu estou realmente respondendo o máximo de pessoas que eu consigo. Eu estou tentando intercalar com o meu trabalho. Eu gasto pelo menos 4 horas por dia respondendo perguntas. Pego 1 hora ali na parte da manhã, de 8 às 9. Aí eu trabalho um bom bocado. Pego mais 1 hora, de 11 a meio-dia, alguma coisa assim, trabalho mais um bocado. À tarde, quando eu paro para fazer um lanche, pego mais 1 hora e depois à noite eu faço isso 4 vezes no dia. E eu estou realmente respondendo o máximo de pessoas que eu posso. E o máximo que eu posso fazer é oferecer essas essas respostas individuais, quando eu acho que a resposta merece ser compartilhada, porque muitas pessoas estão perguntando, ou porque é uma pergunta que vai ajudar eu falar de algo que, mesmo que as pessoas não tenham perguntado, é muito importante dizer. Eu acabo fazendo um vídeo de perguntas e respostas, e isso acaba sendo a minha interação que eu posso oferecer neste momento. Hoje é dia 3 de março de 2022, isso pode ter mudado no futuro, mas no momento eu estou com muito trabalho ainda, eu preciso desse mês para cumprir com os compromissos que eu já tinha assumido de esculturas. Eu tenho um evento dia 12 e dia 13, até lá eu não podia estar nem fazendo esses vídeos que eu estou fazendo agora, mas eu estou tentando conciliar, é só dormir menos, então vamos indo. Depois desse evento, eu tenho mais 2 esculturas grandes para fazer, grande não, uma menor e uma maior, mas aí eu consigo fazer no restante do fim do mês, e aí no mês seguinte eu já devo provavelmente conseguir me dedicar mais ao grupo e ver o que eu posso oferecer melhor aqui, tá bom? Então foram esses recados, vamos começar o relato então, porque vai ser grande. Porque na verdade foram 3 numa mesma noite e eu quero ler tudo para vocês, até para vocês entenderem como a coisa funciona e às vezes acontecem umas loucuras mesmo. Enfim, é um relato que eu tive também receio de compartilhar, porque vai me expor um bom bocado, intimidades, mas é isso, é um estudo de caso. Eu já deixei de viver de expectativa alheia faz muito tempo, expectativas alheias faz muito tempo, então vamos em frente e a minha intenção é só colaborar no andamento da jornada de cada um, então não tem problema se algumas pessoas me julgarem, não. A vida é assim. Eu vou ler algumas partes e vou comentar, né? Relato do dia 20/12 de 2018, ou seja, estava quase fazendo 1 ano do acidente do meu amor, 14 dias antes. Era fim do ano. Me vi fora do meu corpo, mas ainda no meu quarto, mas a configuração da casa era bem diferente. Não como já foi um dia, como geralmente acontece. Eu entendi que era alguma dimensão sobreposta e quis sair logo. Quando eu falo dimensão, é maneira de dizer, tá? A gente usa terminologias aqui. Dimensão, frequência, camada, talvez camada seja o melhor, mas enfim. Como geralmente acontece, entendi que era alguma dimensão sobreposta e quis sair logo, mas estava apenas com as minhas roupas íntimas e hesitei. Era a segunda vez que isso acontecia, mas pensei que isso não importava muito. E no mesmo instante surgiram as minhas calças pretas e botas apenas. E eu pensei, melhor assim, e já era o suficiente. Isso eu já falei antes, já aconteceu umas 3 vezes só e eu realmente não me importo muito. As pessoas lá entendem, a vida é assim, enfim, estão cansados de ver a gente pelado fazendo um monte de coisa. Isso aí nem me preocupo com isso não. Não perco experiência por causa disso. Eu só parei um tempo e falei, seria bom estar vestido, e apareceu isso aí. Mas eu saí pelo portão e vejam como as coisas ficam no subconsciente. E realmente, acho que foi a primeira vez que atrapalhou.
atrapalhou um pouquinho. Mas saí pelo portão e logo na rua tinha uma viatura de polícia e o policial carrancudo disse que eu não podia sair sem camisa na rua, pois era o novo código de conduta. E eu pensei, isso não existe. Só pode ser sacanagem. Foi o que eu escrevi aqui. E foi o que aconteceu. Mas o cara que me encarava, sério, não demonstrou qualquer intenção de permissão. E eu recuei até o meu portão. Eu fiz um gesto obsceno para ele com o dedo antes de entrar, pensando em sair do outro lado da minha casa, por trás, né? Subindo, escalando e tal. E sim, sou rebelde, tá vendo? Um tanto rebelde. Fiz isso, um gesto obsceno, e passei pelo portão. Eu escrevi aqui, vou resumir essa parte, porque realmente não é a mais importante. E eu não registrei, porque demora para escrever, né? Vou resumir essa parte dizendo que ele veio atrás de mim, muito irritado, eu não esperava, mas tinha sido realmente rebelde. Gastei algum tempo tentando escapar dele pelo meu quintal, pela casa da minha tia, porque tem aqui a gente mora, minhas vizinhas são minhas tias. Gastei um tempo tentando escapar dele e escrevi aqui que pode ter sido o meu receio em estar sem roupa que tenha atraído ou conectado ao policial fora do corpo que faz patrulhas mesmo dormindo. Ou, o mais provável, o poder do meu subconsciente acabou plasmando ele e criando essa cena. Não sei. Sei que eu achei que a melhor solução foi acordar. No fim das contas, e acordei. Me levantei, mas era o mesmo formato de quarto. Havia apenas a cama e um computador e nada mais. E, estranhando, pensei, desde quando meu quarto é assim? Não é. Ótimo. Saí outra vez, foi a minha conclusão. Eu estava fora do corpo. Às vezes isso acontece, de achar que acordei e me levantar e ver que não foi em corpo físico. Mas não saí do quarto, porque sendo a mesma dimensão, eu queria evitar atrair seres como aquele policial ou estar sujeito a cenas montadas pelo meu subconsciente. Por isso, falei em voz alta. Me coloco à disposição para ajudar no que acharem que eu posso ajudar, seguindo uma dica do Saulo Calderon, que eu já deixei bem claro aqui que eu acompanho, né? Cruzo informações com ele e com Wagner Borges. E o Saulo fala muito disso aí, de colocar à disposição sem ir. Eu raramente faço isso e nesse dia eu segui a dica dele. E tudo ao meu redor mudou. Eu me vi numa espécie de metrô que deslizava muito rápido pelo ar, mas não foquei em olhar demais ao redor e detalhes. Sabia que tinha muita gente ali, comigo, não era só eu. Mas por que eu fiz isso? Porque eu estava recebendo informações em forma mental, incluindo a mostra de imagem de quem eu ia ajudar, uma garota muito agressiva, assim como o motivo de ela ser dessa maneira, estar dessa maneira. Ela tinha um namorado e ele não apenas terminou com ela, ele estava com outra. Essa moça que foi dispensada tinha agredido o moço cravando um lápis na coxa dele antes. E é interessante porque isso veio para mim como uma imagem, como se eu estivesse recebendo mesmo um arquivo dela e vendo vídeos assim, só que tudo em tela mental, enquanto eu estava nesse veículo. E o ataque dela foi por ciúmes. E foi exatamente esse ciúme exagerado que fez com que o moço se desinteressasse por ela, por serem muito exagerados, e aquilo, o medo dela de o perder, a fez perdê-lo. Acontece muito aí na vida. A experiência foi muito detalhada e longa e eu estou resumindo por falta de tempo em digitar. Eu tenho que trabalhar, então não dá para ficar muito tempo digitando tudo. Eu estava conversando com um cara, eu cheguei no lugar, resumindo aqui, né? Ou melhor, falando um pouquinho mais para vocês. Eu cheguei no lugar onde o moço estava, parecia um pátio, alguma coisa de uma escola, mas não era bem uma escola. Eu localizei o rapaz, fui até ele, estava conversando com ele, explicando que eu estava ali para ajudar, no caso dele, com a namorada, com a ex-namorada, quando a nova namorada apareceu e o beijou.
E quando eu olhei para trás, a garota que eu deveria ajudar estava lá e viu a cena. Eu fui até ela, consegui mantê-la afastada, embora ela quisesse partir para cima deles, mas consegui levá-la para um lugar afastado, embora ela não quisesse sair do campo de visão deles. E não parava de olhar para o casal, e meus argumentos ela mal escutava. E admito que não foram bons. Vou resumir assim. Mentira que eu não vou resumir assim para vocês, não. Eu vou dizer, aqui eu resumi, mas eu vou dizer o que eu fiz. Muito, 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 muito fraco. Eu tentei consolá-la, dizendo que ela podia ficar comigo. Olha só. Pois é. Oh, caramba. E tentando fazer propaganda sobre mim, né? Assim, tentando ser descontraído, falando que ela estava muito melhor sem ele, já que ele não queria ficar com ela, mas que agora ela estava ali conversando comigo. Acontece. Excesso de confiança, né? E enquanto eu falava, ela não deixava de olhar para eles, tipo, E ela até tentou embarcar nessa minha, mas eu senti que foi para fazer ciúme no outro rapaz. E em determinado momento, ela disse: eles ficam passando na minha frente só para me provocar. E se desvencilhou de mim e foi para cima dele. E eu acordei. Eu me levantei, sentindo o fracasso, porque para mim tinha sido uma missão e eu tinha falhado miseravelmente, para variar. Eu falho muito. Vocês vão ver que, na verdade, os casos que eu consigo ajudar realmente são muito poucos. Eu fico muito feliz quando acontece, mas a maioria não. Tô encarando muito como um treino ainda. Bem, bem assim, viu? Até os casos... vocês vão escutar. Me levantei, sentindo o fracasso, e vi que não era o meu quarto. Mais uma vez. Era aquele mesmo quarto naquela formatação. Tentei atravessar a parede para sair para tentar alguma interação que me ensinasse alguma coisa, mas não consegui. A parede parecia plástica, borracha, muito grossa, alguma coisa como se fosse... Eu empurrava e não conseguia passar, ela ia para trás. Olhei para trás procurando a porta e não tinha, inclusive o computador e a cama tinham desaparecido. Eu estava num quarto fechado, um quarto que só tinha paredes. E aí eu falei bem alto, um tanto quase indignado: por que ninguém conversa comigo? Por que não vem alguém aqui agora me explicar alguma coisa? E eu olhei ao redor e nada. Eu voltei para a parede e ela parecia sólida novamente. Mas eu podia escutar nitidamente do outro lado. E antes de falar nisso, eu quero comentar que esse ninguém aparece para conversar comigo, é que nessas missões que eu acabo tendo interação com algumas pessoas, dificilmente me vem alguém para conversar comigo e responder todas as perguntas que eu tenho a respeito de várias coisas que eu já quero perguntar. No geral, eu estou dentro de um contexto e eu quero entender aquele contexto específico ali, como o relato que eu fiz lá para o canal Afinal Somos Nós, no qual eu estava sendo mantido num lugar e não podia acordar. E então eu queria entender aquela situação específica, não com perguntas que eu já queria, conversas que eu queria ter, né? E quando eu interajo com outros amparadores também, geralmente em situações nas quais eu peço ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar sozinho, e eles aparecem e a gente conversa um pouquinho ali, que eu também acho muito interessante, e vocês vão escutar relatos assim. Então, a parede parecia sólida novamente, mas eu podia escutar nitidamente do outro lado a minha voz, argumentando com aquela garota nervosa e ciumenta. Como se eu escutasse a cena anterior na qual eu estava. Mas eram outros argumentos. E ela os rebatia, era uma discussão. E eu achei aquilo muito estranho, porque a verdade é que nem era apenas um. Eu escutei como se fossem vários eus falando vários argumentos e ela meio que respondendo. Maluco. E eu me perguntei. Eu lembro que eu abri os braços, fiquei no meio do quarto e perguntei: o que está acontecendo? E foi quando eu escutei uma voz rouca, mas nítida e muito
amigável, me dizendo: foram necessárias mais de 200 tentativas. E eu soube, no exato momento, que se referia ao meu desempenho no caso da garota ciumenta. Ou seja, eu consegui ajudar, mas não sei dizer se tinha sido um caso ou uma cena montada para eu exercitar o amparo, ou se era realmente um caso real. Seja como for, precisei de mais de 200 tentativas e só me lembrava de uma, aquela na qual eu fracassei com um argumentozinho bem fraco e patético até, admito. Mas não era um bom resultado, mas era um resultado, algum resultado. E não sei qual foi, não sei como foi que eu obtive êxito. Eu olhei para cima em busca da voz e o meu quarto tinha mudado. Havia agora uma abertura no alto, como uma sacada, como se a parede tivesse abaixado e tivesse uma sacada, um corredor, né? Atrás do parapeito tinha um senhor lá. Havia agora uma abertura no alto, com uma sacada na qual havia um senhor com roupas claras, mas roupas normais, era uma bata, camisa, né? Tinha olhos claros e cabelo e barba também claros, grisalhos, quase brancos, branquinhos. Eram curtos e a pele era um tanto morena. Os olhos não eram claros de verdes ou azuis, não, eram castanho, claro. E eu falei: finalmente alguém se mostrou de fato, e ele disse, antes de fazer menção de ir embora: estarei sempre por aqui. Eu agradeci a confiança em voz alta por ele ter aparecido. Agradeci, inclusive, por ele dizer que estaria sempre por ali. Eu senti que ele era meu mentor de imediato. Quando ele disse estaria sempre por aqui, eu entendi, mas eu não acreditei muito, não. É uma interpretação. Para mim, eu até respondi isso para alguém que perguntou sobre mentores nos comentários. Eu respondi que eu acho que ele sempre está conectado comigo, me monitorando. Ele sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. E aí, se eu estou com problemas, ele vem ou ele manda alguém, porque eu acho que ele tem mais o que fazer. E já cansei de pedir por ajuda e aparecer pessoas, como eu disse, amparadores, como se fosse uma equipe. Então, eu acho que é muito mais uma questão de ele saber, sim. Ele tem a responsabilidade assumida comigo, de me ajudar na minha jornada, mas eu acho que ele tem mais o que fazer. Eu agradeci por isso também. Um tanto resignado e até intimidado, porque tinha tanto amor e segurança naquele homem como a autoridade. É uma sensação um pouco estranha, assim. E meu nível de lucidez aumentou naquele momento ali também estratosfericamente. Novamente, pegando aquela margem que, para mim, nós estamos aqui acordados com 20% de lucidez. Ninguém está a 100%. Lá fora, para uma projeção ser lúcida, tem que estar no mínimo nesse 20%. É meramente ilustrativo, não se apeguem a esses números, para vocês terem uma base de referência. No geral, as pessoas saem a 10%, na minha concepção, são meio inconscientes. Tem que estar no mínimo 20% para você achar que é muito parecido com isso aqui. Nesse momento ali, foi para pelo menos 30%, 40%. Mas eu não deixei ele embora perguntando: qual é o seu nome? E ele me respondeu. Ele até que eu anotei o nome dele, mas eu não vou falar porque acho que não precisa. E não sei, é um nome que pode ser muito facilmente vinculado à religião espírita. Eu não tenho, nomes são nomes, existem muitas pessoas com o mesmo nome, né? Então deixa pra lá. Eu reparei em muitos detalhes nele. A minha lucidez estava muito alta. Mesmo ele estando um pouco afastado, um pouco mais alto que eu, devia estar o quê? Eu dei um passo para trás, a 1 metro, e ele estava da cintura para cima, só que eu o via, na altura de mais ou menos 2 metros, alguma coisa assim. Ele estava a uns 3 metros de mim, não era muito longe não. Colocou a mão na sacada assim, tal, para conversar comigo, quando falou o nome dele. E eu reparei em detalhes tão minúsculos como assim, a irregularidade nos dentes dele, que não era aquele sorriso de propaganda de
pasta de dente não, sabe? Branquinho, e tinha irregularidades como de uma pessoa comum, assim, bem comum mesmo, e até um pouco amarelado, assim, não era um cara muito preocupado com a estética, porque obviamente essa é a imagem que ele sustenta, né? E eu argumentei, olha, eu tenho me esforçado para aprender aqui e viver o melhor que posso lá. Se me observa, você sabe. E anotei aqui, ó, e porque o meu nível de lucidez tinha se ampliado muito com a chegada dele. E por sentir confiança nele, porque teve essa conexão, eu pedi, quase implorando. Então, me diz, por favor, apenas como o meu amor está. E minha pergunta tinha razão de ser. Faltavam 14 dias para completar um ano da partida dela, né? E eu tinha tido experiências com ela, mas eu até evitava, porque eu não ficava tentando procurá-la tanto para não atrapalhar o processo dela. E nessa época aqui, eu estava evitando ainda mais, porque eu achava que já tinha atrapalhado bastante. E por que eu acho isso? Porque após alguns encontros, que eu até relatei lá na entrevista, que foram muito bons, e nos quais nos abraçávamos e conversávamos e havia toda manifestação de afeto e carinho, aconteceu um que eu não relatei, porque seria muito complexo de explicar, no qual ela não quis conversar comigo. O olhar dela era de pura decepção, essa que é a verdade, e ela não precisou me dizer o motivo. Isso aconteceu em outubro de 2018, se eu não me engano, e a razão que eu pude sentir no olhar dela foi ela ter me visto com outra garota naquela época. E isso a machucou. Essa que é a verdade. Foi terrível. Eu senti o que ela sentia e foi péssimo. Eu acordei e o meu amor era uma pessoa, como uma pessoa. E vale dizer que, assim, ela, no início do nosso relacionamento, ela tinha muitos ciúmes em relação a mim, mas bem no início mesmo, isso em 2006. 2006, 2007 foram anos nos quais a gente trabalhou esse ciúme dela. Por quê? Porque nós sempre apresentamos, eu já apresentava antes de conhecê-la, e ela entrou nesse mundo artístico comigo. Então sempre apresentávamos e era muito comum muitas garotas se jogarem em mim para fazerem fotos, fazerem declaração de amor, essas coisas todas aí. E a verdade é que eu nunca me encantei com isso, porque eu entendia o contexto, essa aqui era a verdade. Mas quando ela viu isso, ela sentiu um tanto de ciúme, insegurança, e tivemos que conversar bastante a respeito disso, até ela deixar de sentir ciúme. Eu cheguei a dizer que eu não achava isso uma demonstração de amor, pelo contrário, era uma demonstração de insegurança mesmo. Eu nunca tive ciúmes dela, e ela chegou a entender isso. A gente realmente chegou num ponto no qual ela confiava que eu ia ser fiel à única promessa que eu fiz para ela, de ser completamente honesto, como eu queria que ela fosse comigo. Se um dia, porque eu não tinha ciúmes, porque se um dia ela não quisesse estar mais comigo, ela não ia estar mais comigo, simples assim. E eu realmente esperava que ela pudesse, que ela quisesse estar comigo o máximo de tempo possível. Enquanto ela quisesse, eu me sentiria agraciado, e ela também embarcou nessa de confiança total, a ponto de, em eventos, a gente chegar a... A gente sabia muito que o que o outro estava pensando, assim, a gente lia detalhes e até perceber mesmo pensamentos. Várias vezes eu entregava coisas para ela que eu sabia que ela queria e ela ria porque ela estava pensando naquilo e tal. Então, já aconteceu depois em eventos de eu estar fazendo foto com fã e, e dar um sorriso e ela sorrir para mim de volta e a gente ter esse diálogo né, sem palavras. E aí quando eu chegava perto dela, ela falava assim: essa aí apertou seu bumbum, né? E eu falava: sim, como uma criança aperta um ursinho de pelúcia numa noite de tempestade forte. E ríamos, porque eu nunca achei isso ofensivo, na verdade. Eu compreendo as pessoas, né? Eu compreendo a situação,
o descobrimento da garota, ela provavelmente ia contar para as amigas, né, a audácia dela, então, enfim, coisas que a gente vivenciava, e essa questão do ciúme acabou desaparecendo a ponto de ela me chamar no final do nosso relacionamento. Ela estava trabalhando basicamente só com fotografia. Ela se encantou por fotografia e era uma fotógrafa maravilhosa. Eu vou colocar algumas fotos no final aqui para vocês verem que eu não estou falando mentira. Então, ela estava sendo muito requisitada, pagavam para a gente ir para São Paulo para fazer foto. Eu ajudava ela muito nas produções, às vezes eu era o vento que jogava saias para o alto, às vezes eu iluminava, essas coisas assim. Então, ela chegou a confiar tanto em mim, assim, ela ficou bem tranquila com isso, em relação a entender que eu queria estar só com ela. A gente conversava abertamente sobre isso. Então, ela me chamou até para pintar o corpo nu de uma modelo uma vez, e porque eu faço pinturas, desenho, né? Enfim, faço o que tiver que fazer. E aí, nós rimos porque eu comentei com ela, né? Caramba, no início do nosso namoro você não faria isso, né? E aí ela riu e falou, realmente, era outra vida, mas, né, ficamos 11 anos juntos. E aí depois ela se vê nessa situação terrível na qual ela está separada de mim, e para ela o tempo funciona diferente lá. Ela ficou alguns meses desacordada ou inconsciente de estar sem corpo. Então, se para ela, né, 3 meses ela ficou sem saber o que tinha acontecido, eu fiquei 90 dias sofrendo terrivelmente o vazio de não tê-la aqui e correndo sério risco de me perder nessa escuridão interna. Enfim, eu tive que fazer algumas escolhas em algum momento, e essa escolha de não me fechar completamente para o mundo e me abrir foi totalmente racional, consciente do que viria depois. Ciente, inclusive, que eu não esconderia nada dela, não tinha como eu esconder nada dela. Mas ali ela se viu, sem poder estar comigo e me vendo com outra. Então, sim, eu acho que o ciúme ali despertou, né? E foi complicado. A gente teve uma briga, acho que nossa pior briga, ou melhor, ela brigou comigo, né? Foi depois do acidente, porque em vida mesmo a gente não brigava. Acho que a gente discutiu, não posso dizer que a gente discutiu, acho que a gente brigou. Não posso nem dizer que a gente brigou, porque uma das vezes que a gente brigou foi porque eu não brigava com ela, inclusive, porque ela chegou a falar isso. Porque quando ela estava brava com alguma coisa, com o que eu estava fazendo, ela colocava os argumentos dela e eu processava aquilo. Eu precisava de tempo realmente para saber como eu ia conseguir mudar, né, aquilo que estava incomodando ela, e se eu achava que realmente tinha que mudar. Então eu não discutia com ela. A gente raramente fez isso, umas 3, 4 vezes, se tanto, e ficava tudo bem, muito rápido. E agora, e depois do acidente, em outubro, aconteceu isso. Teve essa experiência ruim, na qual ela não quis conversar comigo, mas depois teve uma outra que ela brigou comigo, mas não foi, eu não estava fora do corpo, eu estava no meu corpo, eu estava numa festa, e eu podia captar o que ela estava pensando. Eu sentia a presença dela, eu sentia o que ela estava dizendo, eu sabia por que ela estava muito indignada comigo. Foi um momento de desabafo dela. Ela não estava errada do ponto de vista dela, eu entendo que ela precisou disso, mas ela ficou muito nervosa e perdeu um tanto de lucidez, principalmente por estar nessa frequência aqui, e ela estava. Não sei se eu conto isso, eu vou gravar, depois eu decido se eu coloco. Se eu coloquei é porque eu entendi que ela entendeu logo depois, então ficou tudo bem, adiantando o processo aqui. Ela e eu éramos padrinhos, estávamos para ser padrinhos e madrinhas do casamento de um dos nossos alunos, do nosso grupo de teatro de ação. Eles se conheceram no nosso grupo, se apaixonaram e estavam casando em outubro, acho que foi em outubro mesmo, de 2018. E eu fui a esse casamento, e nesse casamento foi horrível, foi muito ruim para mim. E com certeza ela estava lá. Mas depois nós fomos para casa dessa garota com quem eu estava.
e com os amigos. A gente foi lá porque a gente foi celebrar o casamento deles, que nem estavam lá. Provavelmente esse amigo deve estar assistindo, porque eu acho que dos meus amigos que acompanha esse projeto meu de projeção, ele é o único, eu acho. Mas eu acho que ele não vai comentar com os outros, não. Se você está escutando, não comente, porque eu acho que eles vão ficar impressionados e é desnecessário. Já passou, enfim, ficou tudo bem, como eu disse. Mas nessa festa eu percebi a presença dela e falei, não, tudo bem, vou levar em consideração. Como eu disse, pode ser que não. Pode ser só coisa da minha cabeça. Mas eu estava percebendo e foi complicado. Chegou um momento em que essa garota, essa moça, pegou um espumante pra gente comemorar, né? E ela tinha colocado na geladeira, ela falou que tinha colocado pouco antes da gente ir pra cerimônia, que não demorou muito. Então que não estava nem gelada não, estava quase com uma temperatura normal. Isso é importante de dizer. Embora não esclareça de verdade. Mas enfim, o meu amor adorava espumante. Então tem esse ponto também. E colocamos nas taças, eu já estava, né, receoso, cada detalhezinho eu percebia que ela sentia não estar ali, que ela sentia estar perdendo essa oportunidade, enfim. Foi complicado mesmo, e aí ela colocou a garrafa lá, a gente conversando, passou uns 10, 15 minutos. A garrafa explodiu em zilhões de pedacinhos. Todo mundo ficou um pouco perplexo, sem entender nada, e eu falei, eita caramba. E meu amor, ela tinha muita convicção. Então, sem falar que eu tenho muito, né, já mostrei isso em relatos, muito ectoplasma. Então, um espírito pode usar essa energia de alguma pessoa com alguma mediunidade no lugar para manifestações físicas, assim. Então, ela pode ter quebrado essa garrafa. Não posso dizer que foi, pode ter sido coisa de temperatura, não sei dizer. Mas é um detalhe a mais, né, que acaba batendo ali. Foi ruim. Ninguém soube explicar e limpamos aquela coisa toda e eu conversando com ela mentalmente, já estava conversando com ela uns 20 minutos. E aí depois disso, eu até fui numa casa espírita no dia seguinte para tentar corroborar essa informação, perguntar como ela estava. E aí os médiums lá disseram que ela foi adormecida como medida de tratamento. Ela foi novamente adormecida, o que faz um certo sentido. Depois disso, eu fiquei muito mal, mesmo assim, eu sabia por que eu tinha feito tudo que eu tinha feito e quis confiar que daria tudo certo. Ela ficou um tempinho, fiquei algum tempo sem vê-la, e depois quando eu a vi, a reaproximação foi, eu posso me aproximar? E ela falou, tudo bem. E aí, foi quando a gente começou a conversar sobre isso, sobre essa questão de eu com outro relacionamento, e ela foi tranquilizando a respeito disso. Acho que na segunda vez que eu a encontrei já fora do corpo, a gente já estava conversando normal, andando de mão dadas, até falando sobre isso com mais naturalidade. Na terceira vez, ela estava fazendo até piada a respeito. Assim. Eu fiquei muito feliz, porque realmente é um peso que eu queria tirar. Quando eu estava conversando com ela no apartamento lá, minha preocupação maior era a outra moça, mas não, o foco dela foi em mim, ótimo, não tem problema, porque eu não me importo. Eu acho que é o mínimo, sabe? Meu amor não estava errada. Tudo bem. E ficamos bem, realmente bem. E aí depois disso tiveram algumas experiências e veio depois de um tempo ela se afastou, foi para mais longe, e eu tive essa despedida com ela, que eu relatei lá, né, na qual eu saí do corpo, falei, nossa, faz um tempo que eu não a vejo, muita saudade, se eu não estiver atrapalhando, por favor, meu amor, sabe? E aí ela apareceu, e aí a gente se abraçou, chorou, foi aquilo que eu falei, que passou um helicóptero antes de eu fazer perguntas para ela. Mas a gente conversou muito bem, teve muito afeto, carinho e compreensão. Então, continuando aqui, eu provavelmente vou deixar isso tudo aí, como eu disse, é uma questão de estudo de caso, e isso aí é realidade, sabe? Eu acho que isso confere até mais veracidade para tudo, porque nem tudo são flores, flores, flores não, principalmente num cenário terrível como esse. Essa maturidade emocional é necessária.
para lidar com assuntos assim. Então a minha escolha foi muito pautada na razão mesmo, para manter algum fiapo de sanidade. Foi muito mais por razão do que por emoção, e ela compreendeu isso. E claro que eu me permiti estar com alguém por quem eu tinha já algum carinho, algum afeto, por amizade, embora antes nunca tivesse a menor intenção de uma proximidade maior como estava acontecendo. Mas tudo tinha mudado, tudo tinha mudado. Então eu precisava mudar a minha postura, e essa pessoa em questão, essa moça, também queria mudar a vida dela porque não estava funcionando do jeito que estava. Então foi uma questão de circunstâncias. Mas acho que vale a pena aprofundar um pouco nisso e dizer que foi muito difícil para mim. Falo isso porque muita gente passa pelo luto e é muito difícil prosseguir ou se permitir sentir algo bom. É muito mais fácil, seria muito mais fácil eu desistir e me entregar simplesmente. Ou correr atrás do meu amor, me debilitando cada vez mais, mas isso para mim pareceu ser fracasso. Parecia que eu estaria fracassando no meu teste e atrapalhando ela no teste dela, no teste real dela. Atrapalhando ela muito mais do que eu senti que atrapalhei ao fazê-la passar por isso. Prosseguindo, era dezembro, eu estava fora do corpo, diante do meu mentor, ou seja, isso aqui foi antes da gente realmente se reconciliar lá. Eu estava diante do meu mentor e perguntei sobre ela. E entendi a razão de ele ter me colocado naquele teste de amparo, treino, né, de amparo, com uma moça que precisava entender que o amor dela estava com outra. A correlação. A resposta do meu mentor sobre como o meu amor estava foi: agora nós chamamos ela de Salamandrina. Eu pensei se esse era um nome antigo, um nome espiritual, que fica por mais tempo, e ele respondeu o meu pensamento, dizendo: é só um apelido carinhoso, e ele sorriu. Eu perguntei se era por causa do cabelo vermelho, porque nos últimos anos o meu amor estava pintando o cabelo de vermelho. E ele disse que sim. Depois que eu acordei, pesquisei imagens de salamandrina, e são salamandras que possuem, algumas possuem as caudas vermelhas, mas no geral elas até são pretas e brancas. O sujeito, meu mentor, tinha bom humor, ele chegou a fazer algumas piadas das quais eu não ria, porque eu estava muito preocupado em obter informações, e ele disse, em algum momento, eu realmente reforcei a pergunta, né, sobre como ela estava, e ele disse que ela olhava para nós aqui de vez em quando e ficava triste, mas que depois ela se distraía e ficava melhor. Ela ainda oscila, ele disse. Eu acho que essa flutuação, né, de igual a gente realmente está aqui, a gente fica muito triste, mas a gente se distrai, faz alguma coisa, até consegue sorrir, mas de vez em quando ficamos tristes de novo. Mas ela já estava desperta e estava entendendo as coisas. Foi nesse intervalo, né, antes da gente realmente ter contato novamente. Eu perguntei se ela estava com raiva de mim e escutei uma outra voz do lado, a parede da frente onde estava o mentor, do meu lado esquerdo. Eu escutei uma outra voz e havia uma nova abertura na parede, mas não alta como a do velho. Era na altura do chão, é como se ele tivesse num andar abaixo. Não tem como eu explicar muito, mas enfim, abriu uma parte e esse moço apareceu ali. Uma parte que era um vão bem alto. Complicado, mas ele estava ali. Eram aberturas que iam aparecendo assim, do nada. E havia um jovem negro lá. E ele me disse que o fato de eu ter alertado o meu amor antes da viagem sobre o risco dessa viagem ajudava ela a relevar o que eu estava fazendo aqui. Então, sobre essa viagem, a gente não se separava para quase nada. E aí teve essa viagem. E eu falei que eu não ia. Eu falei que não ia por vários motivos. E falei que eu não ia pedir para ela ficar 2 vezes. Eu ia pedir só uma. E ela disse que não ia pedir para eu ir. Ela ia só pedir uma vez. E aí eu falei, tudo bem, eu não vou te privar. Quem sou eu para insistir, né, e atrapalhar, que eu vou te privar de um momento com a sua família. Com a sua mãe, pai, irmã, que a irmã morava no Espírito Santo, né, estava morando lá, e foi para isso que eles foram viajar, para visitá-la. Mas meu coração estava partido, estava com aquela coisa de mau pressentimento, mas
Eu achei que é porque a gente ia ficar 10 dias separados. A gente nunca tinha ficado 10 dias separados. É muita coisa, é absurdo. A gente não ficava 2 dias. Quando ela viajava por trabalho, eu dava um jeito de viajar também com ela. E eu falei que não ia e ela foi. E eu cheguei a dizer que era muito perigoso as estradas. Por quê? Porque antes disso a gente tinha mudado para Ubatuba, eu e ela, em dezembro de 2017. Mas aconteceu uma série de fatores que eu não vou narrar aqui porque são muitos que impediram que a gente ficasse lá. Uma série de fatores. E a gente voltou. E para voltar, o pai dela acabou indo para lá para ajudar a dirigir na volta, né? Ele foi de ônibus ou avião, acho que foi de ônibus. E falou, não, eu te ajudo a dirigir na volta. Por quê? Porque eu não sei dirigir. Não sei. Pois é, nunca aprendi, nunca tive essa coisa com carros. Quando meu irmão estava fazendo curso de direção, eu estava fazendo curso de projeção astral. Investi minha grana nisso, meu irmão investiu em carro e ele dirige para cima e para baixo. E eu não saio tanto do corpo quanto ele dirige, mas não dirijo, não sei dirigir. Meu amor estava até me ensinando e eu já tinha dirigido por 10 minutos. Mas ele foi para lá e na volta ele tentou uma ultrapassagem que a gente não morreu, nós três, por 1 milésimo de segundos. Numa coisa que assim, eu não entendo até agora como a gente não morreu. Foi uma coisa assim absurda. No último instante, ele simplesmente jogou o carro para dentro porque ele tinha que jogar e tinha um vão, mas assim, era um lugar que era muito carro e era muita alta velocidade porque ele estava tentando chegar em algum lugar e outros carros estavam vindo. Ele entrou e foi assim, uma manobra de filme e a gente ficou estarrecido. Meu amor xingou muito ele. Xingou não, ela só falou assim, não preciso falar nada, né? Porque é pior do que xingar. A bateria do meu celular tá até acabando aqui com o relato. Teve essa coisa, a gente quase morreu, nós três, e eu falei, eu não quero pegar a estrada. Mas ela disse, olha, eu nunca vou deixar de viver por medo, então, porque senão eu não vivo. E ela era assim. E ela foi na viagem. E quando ele falou isso, que o fato de eu ter avisado é como, assim, eu fiquei muito triste, eu vou continuar lendo aqui. Eu fiquei muito triste porque na minha compreensão foi como se ele estivesse dizendo que o fato de eu ter avisado a ela e o fato de ela não ter me escutado era como se a culpa fosse dela, de estarmos separados. E definitivamente não foi culpa dela. E isso me entristeceu bastante. E foi quando eu comecei a perder o controle do meu emocional, que eu estava mantendo a muito custo até ali, mantendo essa conversa, esse diálogo, e conseguindo que eles me contassem honestamente como ela estava, porque eles podiam vir com papos de mentores, que geralmente na casa espíritas eles vêm, não, o irmão ou a irmã está sendo bem cuidada, aquelas coisas bem genéricas assim, sabe, de falar assim, não, então, não consegue, se você não vai conseguir lidar com isso. E eu fiquei feliz pelo fato de eles estarem me tratando como adulto. Mas nesse momento em que esse cara me falou isso, eu perdi um pouco do meu emocional e só consegui pedir para dizerem para ela, porque eu senti que eu ia acordar, que eu a amava acima de tudo. Que eu a amo, eu falava, né? Digam para ela que eu a amo acima de tudo, não importa o que eu faça no mundo material. E eu repeti isso várias vezes, algumas vezes antes de acordar. Então essa experiência foi complicada, mas eu encarei. Eu tive esse período de ficar sem contato com ela, depois eu tive contato com ela, e quando a gente foi conversando, né, eu cheguei a dizer para ela que ela não precisava mais acreditar em mim, porque quando a gente estava aqui, quando ela estava aqui, ela precisava acreditar, mas agora ela podia sentir o que eu sentia, e de fato, meu amor por ela não diminuiu nem um pouco, não importava o que eu fazia aqui, e ela disse que sim, que ela entendia, e ela até me falou uma coisa assim, teve um momento que a gente estava andando de mão dada, conversando, ela até me levou, uma outra experiência, que ela me levou num lugar que ela conheceu umas pessoas lá e tal, ela me disse que entendia, que ela sabe que ela tinha dado trabalho, foi aquela coisa, né, de saber que ela perdeu a lucidez, teve que ser adormecida e depois teve que acalmar.
Ela falou, eu sei que eu dei trabalho, mas, poxa, eu parava na sua frente e você não me via. Era desesperador. E eu falei, meu amor, eu sei e eu entendo. E a verdade é que eu até completei que eu não sabia, mas eu podia ter uma vaga ideia de como era. E que era realmente muito, muito desesperador, sim. E que eu compreendia completamente qualquer reação que ela tenha tido e que estava tudo bem. E a gente realmente ficou muito bem. E o que eu aprendi com essa experiência, com esse relato? Primeiro, voltando lá no início, sobre a simulação, que eu acredito que seja muito mais uma simulação do que realmente tivesse acontecido aquele amparo com essa moça ciumenta lá. Posso dizer 100%? Não, não posso dizer nem que nada disso aqui aconteceu. Nenhuma das duas possibilidades pode ser real, pode ser tudo coisa da minha cabeça, subconsciente. Mas eu volto a dizer, muito do que eu já pude comprovar me obriga a considerar a veracidade disso, que eu passei depois, dessas outras experiências que eu passei depois. E o nível de lucidez é absurdo. Então, esse treino de simulação mostra como a gente precisa aprender como as coisas funcionam tanto lá. Primeiro, pode ser uma simulação? Pode ser que não seja. O tempo lá funciona de forma diferente. Eu posso ter saído 200 e algumas vezes e eles podem ter colocado a moça no mesmo cenário com o cara, sabe? Ou seja, eles apagam a memória dela, né? E aí ela volta para lá e eu vou e tento ajudar e tudo mais. Eu acho isso menos provável. Eu acho mais provável que fosse uma simulação, um treinamento mesmo de amparo. Ok. O maior aprendizado para mim foi, na verdade, esse lado de conversa com esse mentor, porque ficou bem claro o quanto a maturidade ou o esforço pela maturidade emocional faz diferença. Essa conversa que eu tive com o meu tutor e com esse outro moço, que provavelmente está sendo treinado pelo meu tutor, só foi possível por causa de muito empenho para um pouquinho de informação, sabe? Uma colher de chá, como dizem, né? A confiança, até para testar, para ver se eu realmente ia conseguir lidar, ou até onde eu ia conseguir lidar, controlar, né, a minha avalanche emocional. E é isso. Quanto mais a gente controla, mais acesso a gente tem, porque eles sabem que a gente vai conseguir lidar. E também o depois, porque isso poderia afetar o meu depois consideravelmente. E não, eu continuei, mesmo até o hiato, né, que existiu antes de eu conseguir contato com meu amor de novo e ter certeza que ficou tudo bem, teve aquele vazio, aquele medo de quase perder a convicção de que eu estou fazendo, porque eu sabia o que eu estava fazendo, com que objetivo, era totalmente racional. Para mim, era muito assim, e por mais romântico que seja e bonito, não é o mais interessante nem para mim nem para ela. É muito, muito perigoso isso. Romantizar isso tudo de forma que os dois se prejudiquem. Porque a forma como eu enxergo as coisas foi assim, é como se tivesse desmoronado algo, a gente tivesse caído, desmoronou, nosso chão caiu, acabou, a gente caiu e caiu separados, com pedregulhos, né? Um obstáculo entre a gente. E a gente ali no fundo do poço, cada um de um lado. Eu poderia ser solidário com a condição dela e me manter na mesma condição que ela, que estava até se mantendo aqui a algum custo, né, ao custo de perder a lucidez, vejam só, e nós dois nos prejudicarmos ali, nesse fundo do poço, até o ponto de que eu ia simplesmente morrer, e aí a gente ia ficar juntos, mas teríamos, ao meu ver, fracassado nesse teste. Então, eu preferi dar os meus passos, levantar, ficar de pé, dar os meus passos me afastando ilusoriamente, né? Porque não é um afastamento, a conexão existe, mas dizer, meu amor, segue em frente, sobe, escala, eu vou pelo lado de cá, você vai por esse lado, a gente vai passar por esse desafio, cada um tem que passar pelo seu desafio, e a gente se vê lá em cima, no sol, na luz. Mas foi difícil manter essa convicção, porque a sensação que fica é como se eu estivesse abandonando ela, embora para mim tenha sido uma demonstração de amor
e sabendo, confiando que ela ia entender, principalmente quando ela pudesse olhar de um ponto menos denso, menos... A carga emocional para quem está fora do corpo é muito maior. Se eles ficam muito próximos daqui. Então, acabou sendo um incentivo, sim, nem que tenha sido por raiva dela falar, então ele vai, eu também vou. E de lá em cima, com o ar ventando mais fresco, né, ela conseguir espairecer e analisar melhor e sentir a nossa conexão e, através dessa conexão, saber o que eu sabia. E assim ficar tranquila. Ela sabia que se eu pudesse voltar no tempo e mudar, impedir que ela fizesse aquela viagem para que essa realidade aqui deixasse de existir, eu faria isso perfeitamente. Eu admito, eu não tenho essa maturidade para lidar com um poder desse, provavelmente por isso eu não tenho o poder, no caso. Mas como eu não posso mudar o passado, eu escolhi focar no presente, no que eu posso e no que eu sinto que eu posso fazer para transformar esse cenário terrível, que parece que foi devastado, queimado e sobrou apenas escuridão, cinzas e árvores retorcidas e enegrecidas, né, pelo fogo, e ali usar minha mão para empurrar essa terra queimada e plantar novas flores para tornar esse cenário terrível de ausência dela em algo menos dolorido. É muito difícil não sentir culpa em sentir algo bom derivado de uma situação terrível, mas de maneira alguma nós somos gratos ao que aconteceu de terrível. Estamos apenas tentando fazer algo bom nesse cenário ruim. E eu escolhi continuar tentando colocar um pouco mais de vida na vida das pessoas, que era o que eu e meu amor fazíamos antes. Não só um pelo outro, mas a gente fazia isso pelas outras pessoas também. Eu falei das fotos, né? Uma sessão de foto com ela, as moças, as mulheres, às vezes até famílias, diziam que o carinho dela, o cuidado, o quanto ela enaltecia as pessoas. Tinha moças que chegavam lá inseguras, saíam de lá se sentindo poderosas. Isso que ela fazia numa tarde pelas pessoas. Eu fiquei recebendo centenas de depoimentos depois do acidente em agradecimento em como ela mudou a vida de pessoas em uma tarde. E o fato de eu ter feito o que eu fiz, as escolhas que eu fiz, fizeram também, eu acho que sim, acabaram ajudando ela a seguir em frente. E depois eu tive notícias, como eu coloquei lá no depoimento, no canal do Carlos, do Afinal Quem Somos Nós, que naquela experiência na qual eu não consegui acordar, que eu fui mantido lá, eles me deram informações sobre ela, de que ela estava fazendo treinamentos, criando cenas, jogos para equipes de lá. Isso é muito o que a gente fazia aqui. E ela realmente tinha esse ímpeto, essa liderança, né? E depois que nós nos despedimos, eu tive algumas experiências com ela, umas 3, mas é complexo porque eu posso até falar, porque eu tenho anotado, né? Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, eu não sei se eu volto a falar delas especificamente, mas eu estive com meu amor, mas ninguém aparecia para me dizer o que estava acontecendo, porque ela estava adulta, mas ela tomava forma de criança. Eu talvez já tenha comentado isso em algum lugar. E isso para mim era indício de que ela tinha renascido, até porque ela tinha perdido a lucidez que ela tinha de saber o que tinha acontecido e tudo mais. E isso é comum porque, como ela tem um corpo físico agora, é como se ela estava fazendo projeções. Então ela perdia a lucidez lá fora. E ela não sabia que estava fora do corpo. E aí, essa questão dela tomar a forma de criança e forma dela é porque nos primeiros 5 anos é um estágio que a gente está fazendo aqui, o cérebro ainda está em uma formação muito básica para ancorar de vez o espírito ali. E aí é muito fácil que, nesses primeiros 5 anos, quando ela dorme e sai do corpo, ela assuma a forma de adulta dela de antes. Então eu suspeito que ela tenha seguido em frente realmente nesse sentido de ter renascido. Mas são suspeitas, eu cruzo informações, e depois disso eu não tive mais uma experiência lúcida com ela, sabendo o que aconteceu o acidente. E no geral, eu sonho muito com ela ainda. Sonhos, né? Sem eu ter lucidez. Então, quase toda noite eu sonho com ela. Isso ainda acontece. Faz parte de mim. E bom, espero que tudo isso aqui tenha sido de alguma utilidade para vocês entenderem como funciona um pouco lá, como temos que trabalhar essa maturidade emocional aqui, porque quando chega lá é muito mais complicado. E é isso. Eu vou deixar algumas fotos aqui de trabalhos dela para vocês verem, porque maravilhoso.
tudo que ela fazia era bem feito, é impressionante. Então é isso, eu estou aqui me abrindo para vocês, mas eu estava conversando com uma amiga recentemente dizendo que a gente se preserva demais às vezes, e para quê? Porque vai chegar um momento que a gente nem vai estar aqui também, sabe? Se a gente puder contribuir na vida dos outros, então vale a pena, eu acho que vale a pena esse esforço em me expor. E a vida é um jogo e às vezes a gente está com cartas na mão e tentando segurá-las para o momento certo, para as ocasiões certas e não sei o quê, e não faz acontecer, não coloca elas na mesa e às vezes a gente é eliminado do jogo com as melhores cartas na mão. Então não, eu estou aqui compartilhando isso que pode ser considerado meus tesouros com vocês e espero realmente de coração que ajude. Então é isso, é honesto e é o que eu posso oferecer no momento. Hasta!